Saudamos os juvenis com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por estarmos aqui mais uma vez na EBD Online. E desde já estamos felizes por estarmos aqui com vocês, juvenis, e convidamos vocês para mais uma EBD Online. Louvamos a Deus porque estamos hoje dando continuidade a mais um ensino sistemático da revista Juvenis, que se trata da Igreja, o Corpo de Cristo. E desde já queremos agradecer a todos da superintendência, na pessoa do nosso evangelista Renato, ao nosso pastor Roberto e a todos os irmãos que são responsáveis por esse trabalho maravilhoso. Então, dando continuidade aqui, a semana passada, nós trabalhamos com a igreja e a missão urbana, o que fala do evangelismo, o cumprimento do ID de Jesus Cristo na localidade. O trabalho da igreja local, mas dentro da sua área onde está essa igreja. E hoje, dando continuidade na nossa 10ª lição, a qual vamos tratar neste domingo, nós temos a igreja e as missões transculturais. Mais um tema maravilhoso, dando continuidade a esse tema sobre a igreja, o corpo de Cristo. Hoje nós queremos primeiro passar o versículo base, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2, que diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, esse é o nosso versículo, no qual o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, onde entendemos ali o início, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, é o início da igreja, e aqui no capítulo 13 nós vamos perceber que, a partir daí, o Espírito Santo separa 2 homens para iniciar as obras, as missões chamadas missões transculturais. Nós sabemos que esse termo não se encontra na Bíblia, mas subentendemos ali no capítulo 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos, a qual o Senhor diz para os seus discípulos: E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então entendemos até os confins da terra como essa missão chamada de transculturais. Passando aqui, dando continuidade, o nosso primeiro ponto, a nossa lição, a leitura bíblica está baseada no capítulo 13, versículo 4 ao versículo 12. Então vocês aí, juvenis, desde já eu já peço a vocês peguem uma caneta, um caderno, para ir anotando os versículos-chave e alguns termos, amém? E anota aí a leitura que se encontra em Atos, capítulo 13, versículo 4 ao versículo 12. E o primeiro ponto diz assim: enviado às nações. Primeiro nós queremos trazer esse termo transcultural. A palavra trans significa passar além, passar do limite. A palavra trans significa isso. E culturais está direcionado à cultura, que fala de um conjunto de hábitos e religiões. Esses hábitos falam da questão de folclore, fala da questão da língua, fala da questão dos costumes. E quando o termo ele diz assim, missões transculturais, já deixa bem claro que é a pregação do Evangelho, o ID de Jesus Cristo, independente da cultura da pessoa, independente da cultura do povo, o Evangelho deve ser pregado e não colocar a cultura como empecilho, como obstáculo para a pregação do Evangelho. Assim como Paulo ele diz ali na carta aos Coríntios: me fiz de judeu para pregar aos judeus, me fiz de gentil para pregar aos gentios. Então esse é o objetivo das missões transculturais. Como nós observamos, voltando um pouco ali para o Antigo Testamento, o primeiro ponto que nos chama a atenção, nós podemos até ver lá no outro tópico, mas vamos adiantar um pouco e trazer um exemplo que temos no Antigo Testamento, de uma das características que um enviado, que é o segundo ponto, ele não pode ter. Quando uma pessoa é chamada para esta obra,
para cumprir o ID de Jesus Cristo, ele tem que se desprender de todos os seus preconceitos. Tudo aquilo, toda aquela bagagem antiga que faz com que ele venha, que vem causar um bloqueio, uma limitação para a pregação do Evangelho. Lá no Antigo Testamento nós temos um profeta chamado Jonas, que ele foi chamado para anunciar a palavra de Deus a um povo de diferente cultura, a um povo que tinha costumes diferentes. E o que mais pesava, que fez com que Jonas decidisse não pregar aquele povo, é porque aquele povo era o inimigo de Israel há muito tempo. Era um povo que perseguia, que maltratava, e Jonas, ele achava por bem não pregar o Evangelho, decidindo que aquele povo não era merecedor de receber a misericórdia de Deus. E nós podemos ver isso ali no finalzinho do capítulo 3, até o capítulo 4, versículo 1 e 2, quando Jonas diz assim: não foi isso que eu disse, Senhor, quando fugi para Tarse, porque eu sei que tu és um Deus clemente e que te arrependes do mal. Então Jonas, por esse versículo nós entendemos que Jonas não queria pregar aquelas pessoas, para que aquelas pessoas não se arrependessem e Deus perdoasse os seus pecados. Amém? Então, o nosso texto ele diz assim: Jesus determinou que o Evangelho fosse pregado na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Os discípulos serem revestidos do poder e capacitados pelo Espírito Santo, veio uma grande perseguição que os obrigou a se espalharem. Observamos aqui que no início da igreja primitiva, a igreja passou por uma grande perseguição. Essa perseguição fez com que os judeus ele precisasse fugir, sair da Judéia para outras localidades. O que nos chama a atenção é que aquelas pessoas fugindo daquela perseguição, eles não ficavam tímidos, não ficavam receosos em pregar o Evangelho, não ficavam calados. Aquele povo, ele fugiam, iam para outras cidades, mas pregando e anunciando o Evangelho. Enquanto mais havia perseguição, mais o Evangelho era pregado, mais o nome de Jesus era anunciado. Então, quando diz aqui, enviado às nações, Deus é quem comissiona, Deus é quem chama. Nós observamos que Jesus, quando ele começou o seu ministério, Jesus ele focou o seu ministério apenas em Israel. Mesmo sabendo que Jesus ele pregou ali, aquela mulher sírio-fenícia foi favorecida com os benefícios ali de Jesus, a qual a sua filha que estava endemoniada foi liberta, depois de Jesus ter aquele diálogo com aquela mulher, a qual ela disse, até os cachorrinhos alimentam das migalhas do seu dono, aquela mulher se considerando um cachorrinho. Nós vamos ver que Jesus pregou ali em Samaria. Aquela mulher, no capítulo 4 de João, foi quem abriu as portas para Jesus pregar o Evangelho, visto que anteriormente os samaritanos não aceitaram a palavra, mas aquela mulher, quando começou a anunciar, ela abriu o caminho para que Jesus pregasse. Mas Jesus, o seu propósito era tão somente pregar para Israel. Ele disse, olha, quando ele comissionou os 12, ele disse, olha, não entra em terra de samaritano, nem em terra de gentil, mas vai tão somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando nós vemos lá no capítulo 10 de Lucas, que ele comissionou os 70 apóstolos, Jesus já não fez essa orientação de não entrar em terra de samaritano ou em terra de gentil. Por quê? Porque entendemos que 12 representava as 12 tribos de Israel, no qual aqueles discípulos foram pregar. 70 ou 72, como diz algumas tradições, mostra, naquela época, o entendimento das pessoas é que havia 72 nações. Então, caracteriza que o objetivo de Jesus ali era alcançar todas as pessoas. Quando nós chegamos aqui, no capítulo 13, aí o Espírito Santo, ele comissiona aqueles homens, Barnabé e Saulo, para aquela obra. Amém? E aqui nós vamos ver, no segundo tópico da nossa lição, que tem por título, é a sua vocação. Ele faz aqui um questionamento, uma pergunta. Ser vocacionado para missões transculturais
é um dos pré-requisitos básicos para o êxito neste trabalho. Uma pessoa que não tem vocação está fadada ao fracasso. Eu quero chamar a atenção aqui dos juvenis, um ponto. O Senhor Jesus chamou 12 discípulos. Desses discípulos ele comissionou para pregar a Israel, mas até o momento, ele mesmo mandando aqueles 70 para pregar o evangelho, mas muito depois que Jesus ressuscitou, depois da sua subida ao céu, depois que o Espírito Santo desceu sobre os 120 apóstolos, depois que aquele homem chamado Saulo, que fez aquela perseguição ferrenha à igreja, se converteu, foi que Jesus, junto com Barnabé, o Espírito Santo, separou aqueles dois homens para o evangelismo, para dar continuidade ao ídolo de Jesus Cristo. O que é que eu quero dizer? O judeu em si, ele é muito exclusivista. Ele achava que a salvação deveria pertencer só ao povo de Israel, assim como as bondades, as benesses de Deus deveriam pertencer só ao povo. Observamos que no capítulo 10 de Atos, Pedro, ele resiste muito quando o Espírito Santo, quando Deus dá aquela visão a Pedro, daqueles animais impuros, e Deus pede para ele comer, pegar e comer. E ele diz que não come nada impuro. E o Senhor Jesus, ele diz para ele, olha, não torne impuro aquilo que Deus purificou. Então aquele homem entende que Deus está chamando para ele pregar a um gentio. E nós vamos ver, capítulo 10 e capítulo 11, que Pedro foi até o centurião Cornélio, pregou e toda a sua família aceitou. E o Espírito Santo desceu aquele homem. Observamos que, normalmente, batizava-se primeiro em água e depois o Espírito Santo descia. Com Cornélio foi diferente. O Espírito Santo primeiro desceu sobre Cornélio. A autenticação de Deus, que Deus aceitou a confissão daquele povo, veio através de Deus. Ele desceu o Espírito Santo e Pedro disse, olha, eu não posso, se o próprio Deus batizou, desceu o Espírito Santo sobre este, quem sou eu para rejeitar que eles sejam batizados com água? Então, uma das características é se desprender, como falamos a princípio, de todos os preconceitos. Então, essa é uma das características. E as pessoas certas para esse misto, aqui no início da igreja primitiva, foi o apóstolo Paulo e Barnabé. Observamos que primeiro no texto fala primeiro Barnabé, que Barnabé, entendemos que Barnabé e Saulo, que Barnabé estava liderando aquela equipe, e João Marcos estava junto com ele, que era primo de Barnabé. Mas pelo nome de Barnabé vir primeiro, Barnabé estava liderando aquela equipe. Mas depois, lá na frente, nós já percebemos que a ordem inverte. O nome de Paulo vem primeiro, o que leva a crer que Paulo passou a liderar aquela equipe. Amém? Então, aqui fala de alguns pontos que é importante para essas pessoas ser vocacionada, porque vocação é ter habilidade para um determinado fim, para um determinado propósito. E aqui, a primeira característica, ou habilidade ou qualidade, fala de preparo intelectual. Vamos imaginar aquele homem chamado Paulo, ou Saulo de Tarso. Ele foi chamado para pregar o evangelho, e aquele homem, em um determinado momento, ele foi pregar no Areópago, um local lá na cidade de Atenas, onde as pessoas discutiam assuntos de filosofia, política, religião. Então imagine que não era qualquer pessoa que podia entrar no Areópago para argumentar, para falar, para mostrar as suas ideias. Então o apóstolo Paulo, ele tinha vamos usar o termo, essas credenciais, porque o apóstolo Paulo, ele tinha conhecimento nas 3 maiores culturas, que era a romana, por ele ter nascido, ele mesmo sendo hebreu, que a primeira, ele era hebraico, ele era judeu, nascido e circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, filho de judeu com judeu. Ele disse que era fariseu e que excedia aos da sua idade. Ele, como a cidade da Cilícia era de domínio romano, e provavelmente o pai de Paulo tinha esse título, passou esse título a ele, que ele diz que esse título veio de nascimento, que as pessoas conseguiam esse título por
esse título pagando uma grande quantia em dinheiro. E Paulo ele disse, olha, eu sou de nascimento. E Paulo também ele tinha profundo conhecimento na cultura helênica, na cultura grega ou macedônica. Então, Paulo tinha esse conhecimento. Nós observamos a grandeza das cartas de Paulo, escrita aos Romanos, que é tido como o maior tratado teológico, e as 2 cartas aos Coríntios, a profundidade e a riqueza de detalhes que tem aquela carta, ele por conhecer bem aquela cultura. Então, Paulo ele tinha esse preparo intelectual. Então, é muito importante esse preparo intelectual. Não é o mais importante, mas é muito importante. É consciência da responsabilidade. O apóstolo, ele disse, olha, se eu prego o evangelho de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma condição de dispenseiro me é confiada. O apóstolo Paulo ele disse, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Ele tem essa consciência da pregação do evangelho. Nós vamos entender isso, que nem as grades das prisões prenderam Paulo. Quando Ágabo, ele profetizou, pegou o cinto de Paulo e disse, olha, o dono desse cinto vai para Jerusalém, mas não vai voltar. Que os irmãos começaram a chorar, pedindo a Paulo para não voltar. Ele disse, olha, Ágabo dizendo que ele ia ser preso, ele disse, olha, eu estou disposto não tão somente ser preso, mas dar a minha vida pelo evangelho. Então, outro ponto que é a consciência da responsabilidade. Preparo espiritual. É muito importante essa questão do preparo espiritual. Nós observamos que os apóstolos, assim como Jesus Cristo, ele pregava o evangelho com poder. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse, olha, a pregação do meu evangelho não foi só com palavras de homens, mas foi com poder. E nós vamos ver que aqui, na leitura separada aqui do nosso texto, na leitura bíblica, fala de Paulo pregando ao procônsul, e um homem chamado Elimas, ele começou a tentar atrapalhar a pregação do evangelho, aquele procônsul que estava dando atenção àquela pregação, à palavra de Deus. E Paulo, usado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, Paulo impõe a mão sobre aquele homem e ele fica cego. E isso faz com que o procônsul venha crer mais e entregue a sua vida para Jesus. Então é necessário um preparo espiritual. Nós observamos que esse preparo espiritual faz com que o cristão, o comissionado, aquela pessoa que foi vocacionada para o evangelho, ele deixe os seus ouvidos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós observamos que em algumas partes aqui, logo depois do comissionamento, o Espírito Santo impediu de Paulo pregar em alguns lugares. E Paulo foi para outro. Por quê? Porque ele vivia uma vida de comunhão com Deus e os seus ouvidos estavam sensíveis à voz do Espírito Santo. E ele prontamente atendeu a voz do Espírito Santo, indo pregar em outro lugar. Amém? Aqui no nosso terceiro ponto, nosso terceiro e último ponto, ele fala sobre os desafios deste chamado. Aqui também fala, ainda no segundo ponto, fala sobre outras competências. Ele fala de possuir dons, comunicação, da fé, algumas outras habilidades, que é muito importante aquela pessoa que é chamada, ele também investir na sua área, no seu chamado. O terceiro ponto diz assim, desafios deste chamado. Realizar missões transculturais é um grande desafio para a igreja da atualidade. Basta analisarmos que temos cerca de 7,2 bilhões de pessoas no mundo e quase 12 mil de grupos étnicos, além dos milhares de dialetos existentes. Aqui fala da questão das dificuldades. Vamos imaginar voltar um pouco lá para a igreja primitiva, no período de Paulo. Entendemos que a população mundial e das nações que Paulo pregou não se compara à da atualidade. Há uma perspectiva hoje que entre 2050, 2060, 2100, nós vamos chegar entre 9 a 10 bilhões de pessoas. Imagine que o desafio está aumentando. Mas a tecnologia dá uma ajuda para isso. O apóstolo Paulo, naquela época, os apóstolos, ele não tinha ao seu favor toda essa tecnologia, mas ele usava de estratégias para alcançar as pessoas. Paulo ele sempre procurava os centros urbanos, os centros mais populosos, para pregar o evangelho, porque alcançava um número maior de pessoas. E hoje, na atualidade, mesmo com toda a dificuldade, quase 7 bilhões de pessoas,
precisamos ter estratégias para alcançar essas pessoas. Mas não vá pensando que, tendo a tecnologia em nosso favor, vai também deixar tão fácil, não, porque às vezes a tecnologia até atrapalha, principalmente porque se nós abrirmos redes sociais, o YouTube, por exemplo, vai ter muita pregação, muita palavra, mas muitas vezes essas palavras completamente distorcidas da palavra do Senhor. Então é muito importante isso. Esses desafios não é para deixar o vocacionado esmorecido, não é para deixar ele triste, mas é para ele transpor, ele passar, vencer esses desafios. Por quê? Porque ele tem ao seu favor o Espírito Santo que vai lhe direcionando. Amém? Então louvamos a Deus por esse assunto de hoje, a qual fala de missões transculturais, que é passar além da cultura, é pregar às pessoas e, independente dos seus costumes, independente da sua língua, do seu dialeto, independente dos seus hábitos, da sua religião, eles precisam ouvir a palavra de Deus. É necessário pregar para que, preservando também as culturas. Quando nós falamos de transculturais, para nós encerrarmos, às vezes vem em mente só ir para outras nações, de outros países. Não. Falamos aqui que transculturais é passar além da cultura. E nós temos, como o próprio texto aqui diz, muitas tribos indígenas, com várias etnias, que falam dialetos diferentes dos nossos, que precisam ser alcançados pelo Evangelho. E perceba o desafio que, ao pregar para essas pessoas, a cultura desses índios não podem ser tirados, alguns costumes, alguns hábitos, não pode, o missionário ele não pode interferir nos costumes dessas pessoas. Amém? Então precisamos entender isso, e para que a pregação não venha a ter empecilhos por questões de leis governamentais. Amém? Então, desde já queremos agradecer a todos vocês, juvenis, a todos os irmãos, que Deus abençoe e continue derramando bênçãos sobre suas vidas. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor.